Meu querido, antes de orar por você, antes de nós orarmos juntos, eu faço um convite para você. Eu te convido a ler comigo o livro de Miqueias, profeta Miqueias. É difícil de achar para aqueles que não estão acostumados a folhear a Bíblia, porque fica dentro da coleção bíblica dos profetas menores. Mas você pode procurar no índice da sua Bíblia. Mas se você não encontrar, você pode procurar depois e acompanhar somente com os teus olhos e com o teu ouvido a leitura e a mensagem. Vai valer a pena, não desligue o vídeo, assista até o final, porque Deus colocou uma palavra maravilhosa e totalmente espiritual direcionada por Ele em meu coração. E isso vai se confirmar na medida que você for assistindo isso. Deus vai falar de forma profunda ao teu coração. Então, Miqueias, no capítulo 4, versículo 5, a palavra de Deus ela fala o seguinte: porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. E no capítulo 5, versículo 13, diz assim: arrancarei no meio de ti as tuas imagens de escultura, as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Presta bem atenção. Eu sei que você pode estar dizendo agora, mas o que é que esta mensagem, Pastor Vitor, tem a ver comigo, este versículo? Eu não me prostro diante de imagens, eu não adoro outros deuses, eu adoro somente a Deus. Amados, na teoria, todos nós, eu me incluo também, nós dizemos que adoramos um único Deus. Até mesmo os que se dobram diante de imagens, fazem orações e rezas a imagens, tem santos, tem padroeiros, tem entidades, guias espirituais, até estes mesmos. Eu já ouvi de suas bocas que eles não adoram, só são guias, protetores, mas que adoram um único Deus. E nós, evangélicos, judeus, pessoas de qualquer religião dita monoteísta que não usa imagens e nem usa qualquer tipo de guia ou espíritos intermediários, mas somente faz uma oração dirigida ao único ser que é Deus e um culto ao único ser soberano e criador de todas as coisas que é Deus, muitos de nós nos arrogamos de dizer também que adoramos o único Deus. Mas na prática, muitos de nós, na verdade, temos alguma forma de idolatria no nosso coração. Se não for a idolatria literal daqui do texto, as imagens sagradas, os espíritos guias, a consulta às entidades e aos mortos e etc., existem diversos ídolos que nós devemos arrancar do nosso coração e que nos impede de nos achegarmos com mais intimidade a Deus. E que desagrada a Deus é a gente por cegueira não percebe. Antigamente eu tinha uma adoração, veneração por várias coisas, mesmo sendo crente, mesmo me arrogando em dizer que eu adorava o único Deus e não me dobrava diante de nenhum outro Deus que não fosse o Senhor. Mas eu tinha pôster dos Beatles, eu tinha discos dos Beatles, eu tinha verdadeira fascinação e adoração, tinha várias camisas dos Beatles, até que um dia, orando muito a Deus, buscando muito a presença de Deus, e quando você tem intimidade com Deus, que você passa a orar muito, que você passa a buscar muito, o seu coração, ele fica sensível à voz de Deus, você entra no outro patamar espiritual, você entra em uma outra dimensão. Você está fisicamente nesta dimensão, mas em espírito você entra em outra dimensão, que é a dimensão de Deus. E ali você é confrontado. A glória de Deus, a presença de Deus confronta tuas convicções, teus pensamentos e teu modo de ver o mundo e pensar a vida, totalmente confrontado pela presença de Deus
e você começa a descobrir qual é a vontade de Deus e a visão que Deus tem ao teu respeito. E o Espírito Santo começa a ministrar o teu coração. Muitas pessoas endurecem o seu coração, muitas pessoas fecham a sua mente, muitas pessoas estão desta forma justamente porque lhes falta uma intimidade maior com Deus. Ela só se alcança com muita oração e jejum. Pode ter certeza. Com esse tipo de renúncia. Muitas vezes a idolatria ela vem em forma de comida. A gente come tanto que não dedica um tempo de jejum para Deus. Porque a idolatria é a gula, é o banquete. Alguns a idolatria é a bebida. Quantos não querem servir a Cristo, porque não abrem mão da cervejinha no final de semana, ou do vinho, ou da bebida alcoólica. Há muitos também, amados, não se engane, que tem como ídolo na sua vida uma esposa, um marido, uma mãe, um pai, um filho, ou qualquer ser humano, qualquer pessoa como grande referência. E idolatra tanto aquela pessoa que quando tem uma decepção, quando vê um grande deslize ou decepção por parte daquela pessoa em que ela jogou todo o seu foco de esperança e admiração completa, esta pessoa, você fica muitas vezes frustrado, triste e perde a referência. Isso também é uma forma de idolatria. Há ídolos que estão vivos, como eu estou vivo, que são pessoas de carne e osso, como eu sou. E você é. Você vai ficar se lamentando, chorando, desesperado, angustiado, porque o teu marido te abandonou, porque tua mulher pediu divórcio, porque o teu filho se encontra totalmente rebelde, totalmente avesso, totalmente distante de ti. Você vai se entristecer ao ponto de se desesperar pela sua própria vida, ao ponto de vir ideias ruins, de suicídio, de desesperança, porque você foi abandonado por alguém, rejeitado por alguém, seja pai, seja mãe, seja esposa, seja marido, seja filho, seja amigo, porque foi traído. Você vai se desesperar. Se você está nessa condição de desespero e você está decepcionado com a própria vida, desanimado de viver e caindo na depressão por conta de alguém, isso significa que este alguém foi teu ídolo. Deus não tem sido e nunca foi teu único Deus, mas o teu ídolo foi tal pessoa. De forma que quando o teu ídolo caiu no chão, se quebrou, se partiu, você se desesperou porque a tua imagem sagrada foi destruída. Abra os teus olhos, porque eu abri os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos para ver que na prática Deus não estava sendo o meu único Deus e único Senhor, mas havia outros ídolos no meu coração. Quando eu era obreiro de um grande ministério, de uma grande denominação pentecostal, quando eu era obreiro e ministro e me sentava no altar nessa igreja, eu tinha veneração no meu coração estava tão embebecido, embriagado, pela idolatria da carteira de evangelista, de ministro, de convenção dessa grande denominação, que eu me enchia da minha própria vaidade, que eu escolhia o melhor terno, melhor gravata, e me assentava orgulhoso em cima do púlpito, no lado do pastor presidente, e bajulava o pastor presidente, e via e reverenciava a aparência dos homens e a glória dos homens. Tudo aquilo ali estava desagradando a Deus e era repugnante ao Senhor. E eu achava que estava servindo a Deus e fazendo o melhor e fiel à minha liderança, fiel à minha denominação. Mas não estava percebendo o quanto aquilo estava me distanciando do Senhor, de ser mais sensível à voz do Espírito, de ter uma intimidade maior com Deus e de apresentar a Deus o mais perfeito e puro louvor, porque o louvor a Deus, a adoração tem que ser pura, destituída de vaidade, destituída de idolatria.
As pessoas podem adorar a si próprias, ter auto-idolatria, adorar o seu próprio ego, sua própria carteira de convenção, seu próprio cargo e ministério pode ser um ídolo na sua vida. E não pode, Deus é prioridade. Tudo isso tem que ser visto como coisa secundária. Paulo disse, eu sou judeu, nasci judeu, hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, estudei aos pés de Gamaliel, fui doutrinado segundo as tradições judaicas, e Gamaliel, o maior mestre da sua época. Aí Paulo disse, mas tudo isso eu considerei esterco, eu considerei fezes, lixo na minha vida, por amor a Cristo e o Evangelho. O glamour dos cargos, o glamour do ministério, o querer os primeiros assentos na sinagoga, o querer a beijação de mão, o reverenciar das pessoas, a admiração. Talvez você seja alguém que fique nas redes sociais desejando likes, curtidas, desejando que fica doente quando não vê muita visualização, muito like. Essa é uma geração que está voltada para idolatrar e adorar o seu próprio ego e adorar pessoas famosas e influentes. Eu quero te dizer o seguinte, que cada um anda em nome do seu Deus. E qual é o seu Deus? O ego, o dinheiro, a casa, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, a si próprio, o cargo, a posição. Qual é o teu Deus? Cada um que ande em nome do seu Deus, mas os que são do Senhor, sirvam ao Senhor, sejam do Senhor, pertençam a Deus, tenham Deus como tudo. Eu te digo em nome de Jesus, em nome do Senhor soberano e todo-poderoso, Criador do universo, aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder, o sustentador de toda a ordem cósmica e universal, aquele que é o centro de todas as coisas, o Senhor de tudo e de todos, o que dá a vida e até tira a vida. Eu quero te dizer que Ele é aquele que é mais do que suficiente para você e para mim. Deus é totalmente, plenamente e mais do que suficiente para nós. Só Ele é suficiente. É Ele que te calça, é Ele que te veste, é Ele que te alimenta, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá fôlego, é Ele que te dá respiração. É o Senhor, e Ele deve ser o centro das nossas vidas, Ele deve estar entronizado como Rei, soberano, supremo, regente, imperador, governante das nossas vidas. Devemos ser governados por Ele, pelo seu Espírito. Eu te convido a abrir o teu coração para Deus. Eu, queridos, idolatrava tanto o meu cargo nessa grande denominação. Deus me tirou dessa grande denominação porque ela estava se tornando uma idolatria para mim. Deus me tirou de certas lideranças porque estavam sendo referência demais para mim. Deus me tirou a carteira de convenção porque não permitiu que eu pagasse mais, me deixou em aperto financeiro para que eu perdesse a carteira de convenção, para que eu não pagasse mais anuidade e para que eu perdesse o cargo dos homens, e para que eu ficasse somente com a unção que Deus me deu, com a direção que o Senhor tem me dado. Porque a unção nossa, ela vem de Deus, o nosso chamado vem de Deus. Porque somente o Senhor, Ele é mais e totalmente suficiente nas nossas vidas. Não estou dizendo que você deve ficar sem pastor, que você deve ficar sem igreja. Eu tenho igreja. Liderança. Você tem que ter igreja, tem que ter liderança. Tem que se submeter, sim, a uma hierarquia de ministros. Mas você não pode ter isso como referência máxima na tua vida. Isso não pode envaidecer o teu coração. Isso não pode estar acima da tua devoção por Deus. O que tu tens que fazer, tem que fazer para Deus. Podia estar em cima de um púlpito agora,
Podia estar pregando para multidões, mas eu estou aqui, neste lugar solitário, aonde somente está eu, o Senhor e a criação do Senhor, para trazer esta mensagem, esta palavra para você, para edificar e fortalecer a tua vida. Tire os ídolos do teu coração e sirva inteiramente ao Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, na verdade, Tu criaste todas as coisas. Teu é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Tu és dono do ouro e da prata. Tu és, Senhor meu Deus, o mais do que suficiente Jeová Jireh para atender as necessidades do Teu povo, para suprir as nossas necessidades. Senhor, venha ocupar o lugar que Ele é devido, no centro da nossa alma, da nossa vontade e nossos corações. Vem governar, Senhor, vem reinar. Nós pedimos o Teu reino em nosso coração, nós pedimos o Teu domínio na nossa alma, nós pedimos o Teu direcionamento para as nossas vidas. Vem, Senhor, porque nós abrimos nesta manhã o nosso coração para Ti, em nome de Jesus. Queremos ouvir mais a Tua voz e menos a voz do homem e a voz do nosso ego. Mais a Tua voz, Senhor, que ela seja forte, imperativa em nossos corações. Inclina a nossa alma a Te obedecer, Deus, incondicionalmente, e a Te servirmos de todo o nosso coração, porque Te amamos, Senhor. Que o nosso amor por Ti não seja uma declaração, Senhor, de palavras, mas seja uma declaração de prática, de vivência, Deus. Em nome de Jesus, porque Tu, Senhor, és mais importante e maior do que tudo. Senhor, meu Deus, este irmão e irmã que ora comigo neste vídeo, que a Tua mão o alcance, quebra os ídolos do seu coração, quebra o altar, a idolatria sexual, quebra o altar dos pecados, quebra o altar dos vícios, que a todos os deuses estranhos arranca, Deus. Arranca da sua vida, lança fora. Que seja somente Tu, Senhor, desta vida, da minha vida também, e que nem nada, nem dinheiro, nem carro, nem casa nova, nem pessoas, nem nada nessa existência ocupe o Teu lugar no nosso coração. Porque, Senhor, levantamos e erguemos um altar espiritual a Ti, neste lugar, que é a nossa alma, que é o nosso coração, para Te adorar, para Te exaltar. Deus, supre as necessidades. Vem com grande vitória. Vem com resolução e milagre sobre esta vida. Em nome de Jesus, amém. Querido, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz seja contigo.